A pergunta que eu mais ouço no meu dia é: Alê, qual a melhor farinha de amêndoas para macarrons? A melhor farinha de amêndoas para macarrão é aquela que se adapta melhor à sua receita, ao seu método de trabalho, ao seu merengue, e é que realmente dá certo para você. É aquela farinha de amêndoa que não te dá trabalho, que não deixa o macarrão quebradiço, que deixa o macarrão lisinho, que deixa o macarrão com o pezinho perfeito. Essa é a melhor farinha de amêndoa. E ela não tem nome. Ela é uma farinha de amêndoa. Meu nome é Alessandro Temperini e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho das farinhas de amêndoa que nós vendemos aqui no Empório Temperini. Se você procurar uma importadora, ela não vai te dar uma lista de produtos e vai ter uma linha assim: farinha de amêndoas para macarrons. Vai ter sempre farinha de amêndoas. Ela pode ser espanhola, pode ser chilena, pode ser norte-americana, mas ela é uma farinha de amêndoa. Nenhuma farinha de amêndoa é vendida com a classificação para macarrons. O que nós fazemos aqui no Empório Temperini é pegar essa farinha de amêndoa e trabalhar com ela. O que a gente faz? Nós peneiramos a farinha, tá? Se você não faz macarrão, uma coisa importante dizer é que a farinha ela precisa estar muito fina, porque senão o macarrão fica com aquele aspecto grosseiro. Eu ouvi uma vez de uma cliente minha que quanto mais fina a farinha, mais lisinho fica o macarrão. Eu não faço macarrão, eu vendo a farinha, mas eu venho aprendendo com as confeiteiras que são minhas clientes e confeiteiros que são meus clientes a trabalhar e venho adaptando as farinhas que eu vendo aqui à realidade deles. Eu trabalho com 5 marcas de farinha e talvez esse seja o nosso maior diferencial. Todas elas são norte-americanas, todas elas são do estado da Califórnia, cada uma de uma cidade, mas todas do estado da Califórnia. E a composição de todas elas é apenas uma: amêndoa. Não existe diferença na composição do produto. Tem apenas amêndoa, amêndoa moída, amêndoa triturada, apenas amêndoa. E o que diferencia entre elas? A própria amêndoa. A amêndoa é um fruto, ela depende de clima, ela depende de solo, ela depende de N fatores para ter uma qualidade X, Y ou Z. Tá? E aí que eu falo que está a nossa diferença. Nós aqui no Empório Temperini dizemos qual que é a farinha de amêndoa que está dentro da embalagem. Então, eu tenho total transparência e total flexibilidade para conversar com as minhas clientes e dizer: olha, o lote que eu tenho aqui hoje da Calconut, que é uma marca que eu vendo, inclusive a primeira marca que eu comecei a trabalhar, não está legal. Você gosta de Calconut, você faz um merengue italiano, eu acho que para você a melhor farinha que eu tenho aqui hoje é a Blue Diamond. Aí me liga uma cliente de Blue Diamond e eu não tô com a Blue Diamond boa. Eu tenho total liberdade e transparência para conversar com ela e dizer: olha, a melhor farinha de amêndoa que eu tenho aqui hoje é a California Almonds. E por aí vai. Então eu trabalho com 5 marcas porque eu sei que farinha de amêndoa é complicado trabalhar. Dentro de um mesmo lote de farinha você tem caixas ruins. Eu tenho até um exemplo aqui para dar para vocês. Ó. Esse aqui é o nosso rótulo da linha Macarrons. E aqui dentro desse saco está a California Almonds. Mas poderia estar a Campos Brother, poderia estar a Blue Diamond, poderia estar a Sierra Valley, ou poderia estar a Calconut. Eu já trabalho com farinha de amêndoas faz mais ou menos uns 2 anos e venho aprendendo a trabalhar com elas ao longo do tempo. Uma curiosidade, tá? Quando a gente está no inverno aqui na América do Sul, é quando a gente recebe os piores lotes de farinha de amêndoa. Não sei o motivo, mas é quando a gente tem aquela farinha, a gente recebe aquela caixa com a farinha um pouco mais grosseira, aquela caixa com uma farinha um pouco mais oleosa. Não sei qual o motivo, mas essa época do ano é a pior época para a gente trabalhar. A gente recebe bons lotes de farinha, mais ou menos entre outubro e novembro até abril, maio. Depois os lotes começam a degringolar. Então, se eu receber um lote ruim de Calconut hoje, eu posso te oferecer uma outra marca. E já aconteceu de eu ter as 5 marcas excelentes aqui, 5 lotes excelentes de farinha, fininha, branquinha, com oleosidade no ponto, tá? E eu estou gravando esse vídeo hoje, até mesmo porque eu falo isso todo dia para uma cliente nova.
nós somos muito recomendados em grupos de pessoas que fazem macarrão para farinha de amêndoa. E sempre ligam perguntando, eu quero farinha de amêndoa em Porto Temperini. Eu desconheço aqui no Brasil quem faça farinha de amêndoa. Eu não fabrico e desconheço quem fabrica. Eu não estou dizendo que não tem, estou dizendo que eu desconheço. Até porque as melhores farinhas, como eu disse, tem espanhola, tem chilena, tem norte-americana. O que eu aprendi é que as melhores são as norte-americanas, tá? São as que têm o melhor aroma, são as que têm o melhor sabor e principalmente a melhor oleosidade. E elas não são também tão amareladas, então tem a melhor cor. Então aqui no Porto Temperini a gente focou nas farinhas norte-americanas. Como citei, todas as 5 são da região da Califórnia. Tá? Mas você pode encontrar farinha chilena, espanhola, sem problema nenhum. Inclusive conheço quem trabalha e teria fornecedores para pegar, que a gente criou um foco aqui em farinha norte-americana. Bom, então é isso. Não existe a melhor farinha de amêndoa, existe farinha de amêndoa. Porém, existe a farinha de amêndoa que está boa naquele dia e a que não está boa. Não existe a farinha de amêndoa 100% perfeita, que vai se adaptar a qualquer merengue de macarrão suíço, italiano, francês, não existe. Existem farinhas de amêndoa e cada uma se adapta melhor a uma região do Brasil. Por exemplo, eu tenho clientes que estão no extremo sul, como eu tenho clientes que estão no extremo norte. A mesma farinha, do mesmo lote, às vezes peneirada da mesma caixa, ela funciona diferente numa cliente minha do Rio Grande do Sul, para uma cliente minha na Bahia. Aí você vai falar assim, por quê? Clima da região? Não sei. Umidade do ar? Não sei. O tempo de transporte, como foi transportada? Não sei. Mas existem essas peculiaridades, existem essas particularidades da farinha de amêndoa. E aqui no Empório Temperini, a gente criou um método de trabalho onde a gente consegue não neutralizar 100%, mas a gente consegue dar uma resposta rápida à nossa cliente em relação ao produto final dela. Todo mundo que chega aqui pela primeira vez para conversar comigo, o que eu recomendo fazer? Olha, a gente vende a partir de 500 gramas. Compra 500 gramas, das duas estão sendo melhores elogiadas pelas minhas clientes. Hoje, neste momento, dia 31 de agosto, as duas melhores farinhas que eu tenho, os melhores feedbacks são Sierra Valley e Campos Brother Farm. Então, uma cliente que chega de indicação para comprar farinha, eu recomendo que ela compre um pacote de 500 gramas de cada uma, para ela poder experimentar. Isso é importante também porque a sazonalidade no ano de falta de farinha é comum. Quem traz farinha para o Brasil não somos nós, são importadoras particulares. E essas importadoras particulares não necessariamente mantêm em seu portfólio a mesma marca de farinha. Por exemplo, hoje eu estou com um problema de comprar no mercado Blue Diamond. Por quê? Provavelmente porque a importadora encontrou uma farinha de amêndoa mais barata nos Estados Unidos do que a Blue Diamond, então está trazendo uma outra marca. E por que isso? Como eu falei, ninguém compra farinha de amêndoa perguntando para o produtor, você tem farinha de amêndoa para macarrão? Não, eles compram farinha de amêndoa. Então, para eles, se eles têm uma farinha de amêndoa que ele vai pagar, sei lá, eu estou falando valores fictícios, sei lá, se ele vai pagar $30 numa caixa e vai pagar 25 na outra e vai trazer um container, ele vai optar por trazer a de 25. Então, é legal também a cliente ter mais de uma marca experimentada, porque se falta uma, ela tem a opção de outra. Tá bom? Esse é um primeiro vídeo de alguns que eu quero fazer. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias que eu passo praticamente os mesmos áudios todo santo dia para as clientes no WhatsApp, principalmente clientes novas, tá? Então eu vou aproveitar essa mídia que é o YouTube, eu vou aproveitar essa mídia que é o Instagram para poder disseminar esses vídeos e deixar uma coisa mais ampla. Não vou deixar de atender ninguém, não vou deixar de passar áudio para ninguém, mas eu acho mais fácil quem vier procurar por nós no Google. Eu fiquei sabendo esses dias que aumentou muito a procura por farinha de amêndoa do Empório Temperini no Google. Então eu acredito que esses vídeos possam ajudar
a exemplificar um pouco do que é o nosso produto, e a cliente já chega até um pouco mais preparada para fazer uma compra mais rápida, ela não perde tanto tempo também do dia dela conversando comigo e tirando dúvidas, tá? Mas estou totalmente aberto, tanto no Instagram da loja, @Empório Temperini, como o WhatsApp, que tem um linkzinho lá no nosso site, emporiotemperini.com.br, para conversar com vocês, tá bom? E também achei legal gravar esse vídeo, porque eu converso com muita gente todo dia há muito tempo, e muita gente não me conhece. Então, eu sou o Alessandro Temperini, do Empório Temperini, e provavelmente, se você é minha cliente, já conversou comigo, esse sou eu.